a monarquia está em sintonia com a aliança revelada por Deus, os profetas são amigos do rei, são conselheiros do rei, trabalham junto com o rei. Só que a monarquia se corrompe, e se corrompe mesmo, num nível de decadência brutal. E o nível de decadência brutal mais forte que a gente encontra é a partir de 1 Reis capítulo 17, com a história que vai aparecer no transfundo dela, o profeta Elias, que vai enfrentar quem? O Acabe, que é filho do Onri. E quem são esses profetas? Totalmente diferentes. Os primeiros profetas são os grupos dos profetas que fazem, né, aquelas manifestações em êxtase. Depois, já tem os profetas mais estilo presbiteriano batista, que são o Gade e o Natan, que são conselheiros do rei. Depois, meu amigo, aí pronto. Elias e Eliseu não tem para ninguém. É ressurreição de morto, é flutuar machado, é viagem de carro para o céu. Ninguém se compara. Eles são. É curioso isso, porque quando a decadência de Israel chega no nível mais absurdo, Deus resolve usar um indivíduo só, frágil, sujeito à depressão e que pede para morrer. É a santa ironia divina. Para enfrentar a maior maldade, usa um cara só e funcionando 30%. E ele vai, e Elias é o protagonista, né, contra o baalismo, né, porque você sabe que nesse culto, né, desse mundo pagão de Canaã, de Azerá e Baal, né, eles viviam na Baalada da época, né, em homenagem. E é basicamente isso mesmo, o culto a Baal era uma Baalada direitinho, né? E aí Deus vai lá. Então esses são os defensores da fé no Deus eterno, nesse reino dividido apóstolo, ou seja, são profetas diferentes. Milagres extraordinários, assim, fora do comum, você tem na narrativa bíblica com Moisés e Josué, na libertação e chegada na terra, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Você vai ler o livro de Ageu, você vai achar milagre lá, você não acha nem eu no livro de Ageu, porque não é o foco, mas Elias e Eliseu é qualquer coisa impressionante. E aí nós chegamos naquilo que vai ser o desfecho da profecia. Esse desfecho vai ser o quê? Os profetas literários da época da profecia clássica, que são os livros que estão na nossa Bíblia, o que a gente chama de profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias, com Lamentações, Ezequiel, Daniel a gente guarda aqui, a gente vai buscar daqui a pouquinho, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fechando, são os profetas literários, que são textos especialmente do século IX, VIII, até o século VI a.C. E aí nós vamos ver o que acontece. Deus vai trazer juízo por causa da ruptura, da quebra da aliança. O juízo vai chegar. E a pergunta é, de onde vai vir a nossa esperança? A esperança, quem vai trazer a palavra de julgamento, explicar o que está acontecendo, e ao mesmo tempo a palavra de esperança, vão ser os profetas. Então os profetas, se você não entender isso, não entende nada. Eles são autores na época de crise acentuada quando bateu 42 do segundo tempo e a gente está perdendo de 3-0, quando o negócio está muito complicado. Então o que os profetas falam, especialmente quando a gente menciona os profetas literários? Eles lamentam o que aconteceu na história da divisão do reino. Eles batem pesado na apostasia de Israel. O profeta é muito interessante, porque ele não quer ser profeta. Eu acho isso muito da hora, né? O Jeremias diz, Deus, eu sou praticamente uma criança, eu sou novo demais, né? O Amós, né? O Amós, ninguém gosta do Amós. Não tem até aquela música, não Amós, Senhor, não Amós.
Então o pessoal não gosta, né? O Amós fala: meu negócio era cuidar do gado, eu estava lá cuidando dos meus figos, tudo certo, e aí Deus me tirou, me botou para fazer isso, mas eu queria sair fora. É muito interessante como é que Deus constrói através do elemento improvável. Então o profeta não aparece como alguém que está fazendo uma carreira de sucessão, ele aparece como alguém assim que Deus tira do nada, e no momento em que a gente não tem qualquer expectativa. A crítica pesada é contra a idolatria, né? Porque você sabe que o mundo antigo, de fato, qual é o problema de Israel? Israel veio do deserto. Eles são o quê? Cuidadores, pastores de ovelhas e cabras. Chegam lá em Canaã, e na terra de Canaã mudou o cenário. Aqui a galera está plantando, eles têm uma outra situação de fertilidade, eles vão fazer uma transição para viver no mundo agrícola. E quem é que vai dar aula para eles de agricultura? O cananeu. E o cananeu faz uma agricultura diferenciada, baseada nos seus cultos. Aí o israelita fala: olha, o cananeu diz: olha, se você não for na festinha hoje à noite, não vai rolar, essa sua plantação não vai dar certo. Aí o israelita, para baixo, todo santo ajuda, uma vela para o Senhor Deus, outra vela para Baal, né? E vamos que vamos. Você vê que não mudou muito, né? E então eles entram nesse sincretismo e começam a tentar juntar as duas coisas. Por isso que o Jeroboão vai fazer o quê? Os bezerros lá, Dan e Betel, porque então essa questão da idolatria está lá o tempo todo, porque esses deuses são, na verdade, reflexos dos interesses particulares do ser humano, onde eles no fundo adoram a si mesmos e se esquecem de Deus. O enfoque ético, porque uma vez que eles rompem com Deus e caminham para a idolatria, o que acontece? A ética da sociedade vai para o vinagre, vai embora. Não é sem razão que você vai ver na história lá do Eliseu, quando acontece o problema com a vinha do Nabote. Lembra lá, né, que vai acontecer do Elias, perdão, com Acabe, né? E aí ele e Jezabel vão lá: a gente está querendo a vinha, o cara não quer vender. Dá um jeito, acusa ele aí, mata o cara e toma, né? Então, quer dizer, não tem mais respeito, não tem mais valor na propriedade do indivíduo. Quer dizer, se rompe com Deus, as leis da sociedade, elas não vão permanecer. A ênfase na justiça social, no sentido que você vai ver que tem muita gente numa situação de necessidade, não por culpa deles, mas por causa de um sistema injusto, perverso. Amós bate pesado, né? Ele vai falar das vacas de Bazã, ele vai falar do pessoal que compra o outro, né, por um par de sandálias no tribunal. Vocês já viram isso em algum lugar, né? E então esse processo todo, e vão enfatizar muito que, apesar de tudo isso, existe o valor da esperança que vai surgir no cenário. Quer dizer, é muito interessante, o profeta apresenta todo o cenário e diz: mas acontece que do tronco, da raiz de Jessé surgirá um ramo, e então o Senhor levantará a tenda caída de Davi. E então vão surgindo, né, esses cenários dizendo: ó, apesar de tudo, vai chegar uma hora em que Deus vai colocar a sua mão por causa da sua aliança, por causa da sua promessa, porque Ele sustenta por si mesmo. Quais são os profetas clássicos que a gente vai entender? Quer dizer, qual é o problema das pessoas quando leem profecias do Antigo Testamento? É que eles não entendem o contexto. O cara pega um versículo solto. Deixa eu ver o livro de Naum, né? Na 1, na 2, na 3, qualquer um, ele vai lá. E Naum, não, os carros correm de uma parte a outra. Olha os carros aqui, puxa, tá vendo tanto carro aqui na rua em BH. Naum estava falando sobre isso. Não, Naum está falando dos carros de guerra de Nínive, da época da Síria, que não tem nada a ver com o trânsito que a gente tem aqui, que a gente pegou do aeroporto para cá, inclusive. Não é o caso. Então, se você não entender o contexto, o que o pessoal acreditava, o que eles estavam esperando, o que estava acontecendo na história, você lê o versículo isolado, você vai entender qualquer coisa, menos o que está escrito. Então, quando a gente olha o 8º século, nós temos 4 profetas com destaque: Amós e Oséias,
Isaías e Miqueias, Reino do Norte e Reino do Sul. Quando isso? Época da crise assíria. Os assírios, lembra do chamado de Isaías? No ano em que morreu o rei? Quando é que o Uzias morreu? 740 a.C. Os assírios conquistam Samaria no ano 722. Então você imagina o Isaías, com 18 anos de idade, acho que profeta foi velho a vida toda, né? Então aquelas estátuas, aqueles caras com aquelas barbas que dá para engraxar o sapato, né? Então o Isaías, ele tinha 18, 20 anos de idade, pensando no futuro. O rei Uzias reinou 52 anos, do ano 792 a 740. Aí o rei Uzias morre. O cenário internacional só coisa ruim. O que Isaías faz? Entra em crise. E aí ele vai no templo. E no templo eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por quê? Porque quem reina não é Assírio nem Uzias, é o Senhor que é o rei de toda a terra. Aí você entende qual é o foco da figura. Então, nesse momento, no 8º século, essa crise da chegada dos assírios acompanham a história desses 4 profetas. Aí o Isaías achado no Mar Morto, né, o famoso rolo completo assim, que mostra como a palavra divina foi preservada de maneira extraordinária para o pessoal que gosta de questionar sem estudar com tanta atenção. Aí vem o momento posterior, que é a crise da Babilônia, que a Síria perde espaço, os babilônios entram em ação. E nesse período, quem que aparece? Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Todos esses são profetas da crise babilônica no 7º século, virando do 7º para o 6º, quando Judá vai cair na mão da Babilônia e Jerusalém e o templo vão ser destruídos no dia 9 do mês Av, que é basicamente final de julho, começo de agosto. Aliás, o templo foi destruído 2 vezes no mesmo dia no calendário hebraico, uma pelos babilônios, outra pelos romanos, muito tempo depois. E Ezequiel, que é já um profeta na Babilônia, especialmente quando ele fala junto ao rio Quebar. Ezequiel profetizou do ano 593 até o ano 571. Já pegou a maior parte na Babilônia, quando o povo está lá, e vai explicar o que aconteceu. E aí nós temos a sequência, que são o quê? Que muda tudo. Toda a palavra dos profetas, quando eles falam, e aí começamos já a entender uma coisa. Qual é o problema do pessoal? Eu fiz uma mensagem, está no YouTube, se vocês quiserem passar pela grande tribulação, vocês podem ouvir, né? A mensagem diz: Gog e Magog me deixaram grogue, né? Por quê? Existe um costume inadequado do pessoal pegar textos soltos no Antigo Testamento e imaginar que qualquer coisa que foi escrito para ele hoje. Então, né, a gente vai, sei lá, ver Brasil e Senegal, né, e ver o resultado, falando onde é que está, será que em Obadias tem alguma coisa falando sobre isso? Esse texto aqui vai ser legal para caramba, como é que é esse negócio, né? E aí a pessoa tenta localizar qualquer coisa e fazer conexão de maneira indevida. E esses textos não estão falando... Para vocês terem uma ideia, no século XVII, os turcos otomanos tentaram conquistar Viena, 1683. Teve o cerco de Viena, tentaram. Quando eles chegaram, um artista da época fez a obra de arte mostrando o que ele chamou de a batalha de Gog e Magog, que chegou ao fim dos tempos. Isso foi há quase 400 anos atrás, 350 anos atrás. O que acontece? Cada vez que surge um cenário diferente no mundo, as pessoas, sem muito conhecimento, apressadamente fazem conexão profética para dizer isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo, né? Para vocês terem uma ideia, eu conheço 63 países no mundo, já rodei em vários lugares e aprendi a falar em algumas línguas diferentes desse planeta. Se você pega um livro escatológico de origem norte-americana, ele vai dizer que o mal que vai atacar o mundo vem de onde? De onde? Vem da Rússia, que historicamente, nunca viram lá no Deixados para Trás, como é o nome do anticristo lá? Nikolai
Claro que ele é russo. Quando o livro é escrito no ambiente da América Latina, de uma tradição que acabou sofrendo na mão da hegemonia católica, quem que é o anticristo? Claro, nem dúvida, Vicaris Filii Dei, 666, está aqui, o Papa é o anticristo. Quando o livro é escrito na Europa, de onde vem o anticristo? Do Oriente Médio, vem do mundo muçulmano, tudo lá para... Quando é escrito na China, vem do Ocidente, vem dos Estados Unidos com a Europa na grande, vamos dizer, no grande renascimento do Império Romano. Quando é escrito por teólogos da libertação, de onde vem? Estados Unidos, a Babilônia comercial. Então, você percebe, dependendo de onde a pessoa está, ele vê o anticristo lá de lá. Eu acho que o anticristo é argentino. E ele segue a religião messiânica. Eu vou até tomar um copo d'água aqui, né? Do jeito que o Messi estava jogando, aquilo ali realmente é o fim do mundo, né? Bom, pessoal, mas brincadeiras à parte, né? Isso mostra, né, brincando, mas falando sério, como é que o uso de interpretação é algo muito subjetivo e não fundamentado. Então, o que acontece? Quando nós temos a época da crise, a profecia é de um jeito. Quando você vira a página, a profecia pós-exílica, ela muda completamente. Por quê? Porque o cenário é outro. Então, quando você lê Ageu, Zacarias e Malaquias, não vai falar mais de idolatria, como estava falando antes, não vai apresentar as mesmas questões, porque boa parte desse material é uma profecia, inclusive, de consolo por aquilo que aconteceu. É uma tentativa de reconstrução. Qual é o assunto de Ageu, por exemplo? É a reconstrução do templo, da casa do Senhor. A minha casa continua sem mantimento. O templo vai ser reconstruído entre os anos 520 e 516. Inclusive, Ageu dá a data exata, mês de agosto. Muito interessante. E Daniel é um caso diferente, mas eu vou manter segredo, vou explicar daqui a pouco para vocês, porque Daniel representa uma coisa, atenção, a diferença entre profecia e apocalipse, não são a mesma coisa. A profecia é um tipo de literatura que fala da parte de Deus, convidando o povo a uma mudança de comportamento, e por definição ela é condicional. 40 dias e Nínive será? Foi? Porque se arrependeu não vai ser. No Apocalipse não tem essa conversa, não tem nenhum chamado, Deus não diz um negócio e fala, mas se o povo se arrepender não terá fim do mundo, não tem isso, fechou. Inclusive, o Apocalipse é cheio de visões, muito mais do que oráculos, e é bem diferente. E o livro de Daniel já mostra uma transição na direção do que é chamado de apocalíptica, que você vai ter o mesmo perfil no Apocalipse do Novo Testamento. E tem alguns